A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Abra sua Bíblia aí comigo em Filipenses 4:4. Graças a Deus que nos dá a vitória. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite, alguma pessoa de alguma outra cidade, outro estado, que é muito comum, né, em janeiro? Olha aí que bênção. Olha quantas mãozinhas levantadas. Olha, meu Deus. É muito comum em janeiro aqui também ter muitas pessoas de fora passando férias ou uma folga aqui nas Minas Gerais para comer do nosso queijinho, beber do nosso cafezinho. E aí é muito comum nós termos visitantes. Que bênção, vocês são muito bem-vindos. Esperamos que gostem tanto que voltem. Amém? E aí quem estiver perto, olha para essas pessoas e fala para eles que bom que vocês estão aqui. Fica de mãozinha levantada aí, para alguém aí perto te ver. Diz aí, você é bem-vindo, volte outras vezes. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Esse é o culto da família, acontece toda quarta-feira. Graças a Deus. E hoje nós queremos compartilhar algo da parte de Deus, bem simples, como toda a Bíblia é, e tem a ver com atitude. O tema do nosso ano na Igreja Batista Getsemane é atitude. E o que seria a atitude? Então vamos pesquisar sobre o assunto. E aí no ano passado, o nosso tema, o ano todo, foi sobre comprometimento. E aí quando o pastor lançou o desafio de ser esse tema, comprometimento, no ano de 2018, Deus trouxe ao meu coração muitas figuras que são exemplos para nós na Bíblia. E uma delas, que para mim é muito forte, o exemplo do profeta Eliseu, que de uma maneira tão compromissada, decidiu no seu coração seguir ali o profeta, e ele então fez isso por toda a vida, até que recebeu da parte de Deus aquilo que ele queria, que era a porção dobrada. E aí esse ano, quando o pastor lançou o desafio de atitude, me veio novamente a figura do profeta Eliseu, porque ele se comprometeu e a atitude dele foi andar lado a lado com o seu profeta. E é interessante que muitas vezes o profeta dizia para ele: Eliseu, não precisa vir agora comigo, não, fica aí. Eliseu, eu vou subir o morro sozinho. Eliseu dizia para ele: não, eu vou subir junto. Eliseu, eu vou descer o morro sozinho. Não, eu vou descer também. Enfim, ele não desgrudava, porque ele tinha um compromisso. E compromisso tem a ver com aliança. E ele, logo depois de se comprometer, então, ele teve uma atitude. E por causa dessa atitude, esse homem ganhou da parte, ou recebeu da parte do Senhor, a porção dobrada que ele tanto almejava. Isso é exemplo para nós, não é mesmo? E hoje eu quero falar de uma atitude que o Senhor espera de nós, que o Senhor nos pede, que o Senhor almeja, que o Senhor se agrada. E essa atitude é alegria. Diga comigo, alegria. E talvez você pense assim: pastora, mas mesmo quando a situação estiver triste, mesmo assim, mesmo quando a situação não estiver muito boa, mesmo assim. Por que essa alegria? Essa alegria que nós queremos compartilhar aqui, eu quero que você, como eu disse, abra a sua Bíblia em Filipenses 4:4 e fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver outros textos. Essa alegria aqui que a palavra de Deus nos diz ou nos ensina, ela é diferente do sentimento que nós conhecemos. Porque nós confundimos a alegria com aquele sentimento perene, momentâneo, né? Ah, eu fui no shopping, né? As mulheres aqui o digam, eu comprei um sapato, que alegria! Ah, o marido me deu uma oncinha, não, né? Oncinha já ficou no ano passado. O marido me deu um peixinho, que alegria! Quantos maridos deram peixes aqui para suas esposas? Deixa eu ver. Meu Deus, os maridos não vieram não, né? Só que uns 2 ou 3, mas ainda dá tempo. Respira fundo, põe a mão no bolso e tira uns peixinhos e dá para essa marida aí, sua companheira de vida aí. Semeia em terra boa e você vai colher, não tenha dúvida. Então é mais do que isso, a alegria de uma compra, a alegria de um doce, né? Os especialistas dizem que o açúcar, quando ele entra
no nosso organismo, quando ele entra na corrente sanguínea, ele dá aquela sensação de euforia. É verdade, principalmente o chocolate. Você está degustando o chocolate, a primeira expressão da maioria de nós é aquele suspiro emocionado, que alegria. É mais do que essa alegria, queridos, é algo que não depende de uma situação, não depende de alguém, não depende de circunstância. E eu posso falar por mim mesma. Muitas vezes eu já entrei na igreja com as emoções em frangalhos, com situações dificílimas para resolver, tanto minha quanto da minha casa, quanto das pessoas. São tantos problemas que as pessoas nos trazem para tentar resolver com elas, e isso realmente deixa muitas vezes a gente triste, abalado. Mas aí nós nos lembramos de Deus. A presença de Deus é que nos sustenta. Então pode ser naquele dia triste, pode ser naquele dia mau, pode ser diante de uma circunstância terrivelmente desagradável, mas aí você fecha os olhos e você se lembra de Deus, e você pode ser você mesmo diante de Deus. Você pode chorar com Deus, você pode chorar, e Ele não vai te perguntar por quê, porque Ele sabe. Ele não vai mandar você parar de chorar, Ele não faz isso, pelo contrário, Ele seca as nossas lágrimas. Então isso traz essa alegria, essa estabilidade. Então essa alegria que a Bíblia nos fala é uma estabilidade, um equilíbrio diante de Deus. Amém? E vamos ver o que o Senhor nos diz através de Filipenses 4:4, olha o que o apóstolo Paulo então nos diz. Alegrai-vos, ali a tradução é regozijai-vos, mas a minha diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então você entende que ele não está dizendo se alegre no chocolate, se alegre no shopping. O carro novo vai te dar essa alegria, um salário novo, um novo presidente, uma nova primeira-dama, isso aí pode nos trazer alegria. Não, nada disso. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Volta a sua Bíblia aí, para o meio da Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmos de número 5, verso 11, o salmista, um homem segundo o coração de Deus, como diz sempre o pastor Jorge, uma das figuras mais citadas na Bíblia, o salmista Davi, o rei Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se alegrava com a presença de Deus. Ele podia estar no meio de uma guerra, que ele tinha a estabilidade, o equilíbrio de compor um cântico, de fazer um salmo e que falasse de alegria. Mas como assim o negócio está terrível para o lado dele? Como é que ele está falando de alegria? Como é que ele está falando de regozijo, se a situação não está boa? Por isso era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque a presença de Deus lhe bastava. A presença de Deus lhe bastava, e ele declara isso. Então ele diz assim, mas alegrem-se todos que confiam em ti. No caso aqui, Deus, exultem, na minha tradução está, alegrem-se eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, glorie-se em ti os que amam teu nome, mas alegrem-se todos os que confiam em quem? Em quem, amados? Em Deus. Então diga para a pessoa do seu lado, se alegre em Deus. Abre um sorriso, mostra o teclado para a pessoa. O teclado são os dentes. Se estiver faltando não tem problema não. Um sorriso falho vale a pena também. Então diga para essa pessoa aí do seu lado sorrindo, se alegre em Deus. Amém. E como eu disse, essa alegria não é algo perene, algo passageiro, mas essa estabilidade, esse equilíbrio em Deus, significa estar satisfeito, contente em toda e qualquer situação. E Paulo também fala sobre isso, ele conta a sua própria experiência sobre isso. É mais que um sentimento, não se esqueça disso. E eu quero considerar aqui algumas práticas dentro desse assunto, alegria, que é uma atitude de equilíbrio, uma atitude de estabilidade em Deus. É exatamente isso.
dentro dessa nossa atitude aqui de se alegrar em Deus, eu quero considerar algumas práticas que o Senhor nos pede ou nos recomenda e até mesmo espera que façamos com alegria. Amém? Então, dentro desse assunto, que é mais que um sentimento, é uma atitude, eu quero considerar pelo menos 3 situações aqui, 3 práticas que o Senhor nos ensina, nos recomenda e até espera que façamos com alegria. E eu quero também que você entenda, querido, eu sei que você sabe, então só para lembrar, a alegria é também o fruto do Espírito Santo. E o que é fruto do Espírito Santo? Algumas pessoas até dizem de forma errada, frutos do Espírito Santo. A palavra na Bíblia não é frutos, é fruto. Apesar de citar várias coisas dentro disso aqui, por quê? Porque é uma obra singular, então é fruto. E o fruto do Espírito Santo também é alegria. O que é o fruto do Espírito Santo? É o resultado do Senhor habitando dentro de nós. Então, se eu digo que eu tenho Deus, eu tenho que dar resultado disso. E falando aqui de alegria, eu tenho Deus, mas aí está me faltando dinheiro. Então, eu estou mal-humorado, eu estou cabisbaixo, eu estou chutando latinha, eu estou resmungando, eu estou ácido, eu estou tóxico, eu estou azedo, porque afinal de contas está faltando dinheiro, e dinheiro desequilibra todo mundo, né? Eu sou carne, eu sou ser humano. Eu canso de ouvir isso por aí. Então, cadê o resultado de Deus habitando dentro de nós na sua forma em espírito? E um desses é a alegria. E está lá em Gálatas 5:22, Paulo, que gosta tanto de falar de alegria, como ele nos propôs aqui 2 vezes, né? Alegre-se no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Lá em Gálatas 5:22 ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e ele vai citando outros aí, mas a alegria, não se esqueça disso, alegria, estabilidade, equilíbrio em Deus. E algumas práticas então que o Senhor nos pede, que o Senhor recomenda, que o Senhor ensina e que o Senhor até espera que façamos com essa alegria. A primeira delas, abre aí comigo no Salmo de número 122, verso 1. Vir à igreja, cultuar a Deus. Nós podemos fazer isso, não só podemos, como devemos. E como que o Senhor espera isso? Como que o Senhor deseja isso? Vamos ver o que a Bíblia diz, Salmo de número 122, verso 1. Olha o que o salmista, como eu disse, o homem segundo o coração de Deus, que também ensina tanto sobre esse equilíbrio, essa estabilidade, essa alegria no Senhor. Olha o que ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E talvez você pense assim, não, mas o salmista, o rei Davi, ele está contando de si, ele está contando uma experiência própria, não significa que eu tenho que seguir esses passos. Eu creio que sim. A Bíblia aponta para nós. E aqui a vida do salmista Davi não é diferente. As atitudes dele, os acertos e os erros dele apontam para nós. E um dos acertos, grandes acertos do salmista Davi é este, né? De estar em equilíbrio, de se manter estabilizado diante de Deus, independente da circunstância. Então ele declara, alegrei-me quando me disseram, e é como se ele estivesse dizendo para nós, se alegre também, você pode se alegrar também, o Senhor deseja isso, o Senhor espera isso. E aí para nós, vamos fazer uma autorreflexão então, aproveitando que hoje é o segundo, né? Hoje é dia 2, né? Então, o segundo dia do ano de 2019, o ano da atitude. Como que você reage quando está na hora de vir para a igreja? Ou é o dia que você escolheu para cultuar a Deus? Aqui o salmista está ensinando, contando para nós da sua reação e está nos ensinando com isso. Então ele diz, eu me alegro com aqueles que dizem, vão para o culto, vão para o culto da família, vão para a igreja batista Getsemane. E aí o salmista ficava alegre. E eu e você, como é que nós reagimos? Como é que você vem para a igreja? Algumas perguntas para nós refletirmos. Como é que você vem para a igreja?
você só vem para a igreja quando tem problema? É claro que aqui não tem isso não, mas lá em outra igreja, em outro culto, eu conheço muitas pessoas que elas vêm para a igreja todos os dias, se elas têm uma demanda, se elas precisam de um milagre, se elas têm um problema, e aí elas vêm para a igreja. Então elas fazem campanha no culto de sexta, de terça, de domingo, elas fazem campanha em qualquer culto. É muito comum, nós pastores, eu e pastor Daniel, convivemos uma vida inteira aqui nessa igreja com esse tipo de situação. Quantas pessoas nós encontramos um dia qualquer? E aí nós perguntamos, fulano, mas você sumiu, o que aconteceu? Ah, pois é, pastor, esqueci de te contar, sabe aquele problema? Então, resolvi. E aí dá vontade de pegar a cara do sujeito e esfregar no muro chapiscado. Eu já contei para vocês que eu tenho essa vontade de vez em quando, mas vontade é algo que dá e passa. Então eu respiro fundo e logo passa, às vezes demora um pouco, mas passa. E aí dá vontade de falar para aquela pessoa, e às vezes até eu falo, ou já falei muitas vezes, fulano, você podia ter pelo menos contado a bênção, porque eu continuo orando por você. Então você está com crédito de oração, então é por isso que você não está indo mais à igreja, afinal de contas o problema está resolvido, não é mesmo? É muito comum as pessoas virem à igreja e se manter fiéis por causa de uma demanda, de um problema. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fiquei alegre, porque afinal de contas eu tenho um problema para resolver. Então vamos correr para a igreja, porque lá vai ter uma resposta. Alguém vai se levantar numa profecia, alguém vai orar, vai me ungir, alguém vai fazer alguma coisa, enfim. Será que é assim que nós fazemos? Então só quando tem problema? Será que nós viemos à igreja para encontrar com alguém? Isso também é muito comum. As pessoas vêm para a igreja e elas ficam conversando. Quantas vezes sentada ali, eu tenho que olhar para trás discretamente, às vezes indiscretamente, às vezes chamar a atenção até de líderes. Quantas vezes vocês podiam ir lá para o espaço gospel, conversar? Já que vieram se encontrar para uma prosa, mineiro ama uma prosa, adora, não, nós adoramos a Deus. Mineiro gosta de uma prosa, então já que você veio para prosear, vai lá para fora. Por que está conversando aqui dentro, prejudicando quem está tentando prestar atenção na palavra? Então, quantas pessoas vêm para a igreja para encontrar alguém? Isso é comum, queridos, infelizmente infelizmente mesmo é. Vem para encontrar alguém, vem porque não tinha nada para fazer, estava quente lá em casa, aí eu lembrei que a igreja está com a cadeira confortável, ar-condicionado, então o clima está gostoso, então eu vim, não tinha nada para fazer, não tinha nada para fazer, então veio para a igreja. Quando é que nós viemos para a igreja? Eu vim para receber alguma coisa, e você veio dar o quê? Você sabe o que é cultuar a Deus? Quantas pessoas vivem uma vida inteira dentro da igreja e ela não tem noção do que é cultuar a Deus? Ela não sabe o significado disso, o poder disso, a graça disso, a responsabilidade disso, a seriedade disso. As pessoas acham que nós vamos chegar, nós vamos enfiar todo mundo dentro de uma sala, e aí o Daniel Sobral vai começar a tocar o violão, como só ele sabe tocar tão bem, e vai cantar, e aí nós vamos cantar também, de vez em quando bate palma, de vez em quando levanta a mão, manda dar aleluia, a gente dá, daqui a pouco tem um aviso, e aí uma oração, e alguém sobe, fala alguma coisa, a gente ora e vai embora. Você acredita mesmo que é isso? Acho que precisa entender mais sobre o que é cultuar a Deus. Tem gente que não tem a menor noção, ele não tem um pingo de reverência. Ele não entende absolutamente nada. E é fácil da gente perceber por conta do comportamento e da postura da pessoa. Ele não entendeu o que é uma igreja. E nem tampouco o que é cultuar a Deus. E nem tampouco a expressão de Davi. Por que ele se alegrava tanto com aqueles que diziam para ele, vamos para a igreja? Por que ele tinha essa alegria no coração? Certamente ele sabia o significado.
de cultuar a Deus? Eu tenho certeza que sim. O que mais? Como é que nós viemos para a igreja? Como que a gente vem para a igreja? Obrigado. Tem gente que vem obrigado, queridos. A gente fala isso aqui de vez em quando e uma pessoa uma vez até me perguntou se eu e o pastor Daniel estávamos brincando. Porque várias vezes o pastor Daniel já citou aqui que tem mulher que oferece até dinheiro para o marido para ele vir no culto. Quantas esposas ligam para mim e falam, pastora, pede o pastor Daniel para ligar para o meu esposo e pedir para ele no culto. Fala para ele me dar esse presente de Natal. E as pessoas acham que a gente está brincando. Não é brincadeira, queridos, é verdade. Tem gente que vem para a igreja, obrigado. Tem que ir, né? Então vamos lá. Vamos lá, tomara que começa rapidinho, termina rapidinho, a gente fica livre disso. Vem para a igreja obrigado. Tem gente que vem para a igreja mal-humorado. E é tão comum a gente ver isso também, principalmente nos encontros de casais. Nós temos encontro de casais que acontece todo mês lá no Salão Diamante. E aí é comum a gente ver alguns casais e a gente sabe que o negócio não está bom, a maré não está para peixe. Que a mulher entra marchando, o marido marchando atrás e os pequenininhos chorando. Porque quem sofre no meio dessa guerra são os filhos. Os pais não sabem, mas as vítimas de um casamento ruim são os filhos. Então tem gente que vem para a igreja mal-humorado. Então não tem alegria, porque o mau humor é o contrário da alegria. Tem gente que vem para a igreja enfadado. Ai, que canseira. O pastor Daniel já começa cedo a mandar mensagem. Culto da família. Hashtag, hoje tem culto da família. Convide um casal. Venha, 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 você tem que vir. Já começa cedo o pastor Daniel a disparar os recadinhos. E eu também. Porque eu, como uma boa esposa, onde ele vai, eu vou também. Então, tem gente que vem enfadado para a igreja. Tem que ir, né? Tem que ir, então vamos acabar com isso logo. Tem gente que vem da maneira crítica. Vamos ver o que vai ter lá hoje. Louvor estava ruim, louvor estava bom. As meninas dançaram, as meninas não dançaram. O pastor falou demais, o pastor falou de menos. Deu recado, não deu recado. Tudo é motivo de crítica. Está calor, o ar está funcionando? Não, o ar não deve estar funcionando. Está frio, alguém poderia desligar esse ar? Enfim, tem crítica para tudo. Tem também aqueles que vêm como questionadores. Por exemplo, nesse momento que eu estou trazendo essas reflexões para nós, quem sabe tem alguém aqui no nosso meio questionando. Quem ela pensa que é para falar? É próprio da pastora Cristina ter esse tipo de sermão, não é mesmo? Eu já sei tudo que ela vai falar. Um dia desse o pastor Jorge até comentou sobre isso. Que ele sabe que tem gente que pensa isso dele, que já sabe exatamente o que ele vai falar. E eu estava sentada ali, e eu me emocionei, e eu falei, Deus, muito obrigada. Porque ao longo desses mais de 30 anos aqui dentro dessa igreja, todas as vezes que o pastor Jorge assume o púlpito, ou uma reunião pequena ou grande, não interessa. Aqui ou até fora daqui, porque nós já tivemos o privilégio de acompanhá-lo em pregações fora. Eu louvo a Deus, porque seja o que for que ele vai pregar, eu presto atenção, eu abro o meu coração, e é como se eu estivesse ouvindo esse homem pela primeira vez, ouvindo o Senhor através dele pela primeira vez. Você está vendo o que é uma estabilidade em Deus? Mas tem gente que ao invés de vir com essa estabilidade, vem questionador, vem crítico. Como é que nós viemos para a igreja? Será que tem essa alegria ou não? Como que você vem para a igreja? Como que você chega à igreja? Você chega atrasado? Pergunta aí para o seu vizinho, você chega atrasado no culto? Daqui de cima já estou vendo as maçãs do rosto, de alguns vermelhinhas, mas outros não. A cara nem fica vermelha mais. Você já imaginou, querido e querida, se o Senhor se atrasasse conosco? Que bom que Ele nunca se atrasa. Ele chega na hora certa, na hora dele, não na nossa. Mas tem gente que chega atrasado, fazendo uma hora, olhando o telefone,
brincando no telefone. Um dia desse, no culto das 10, culto abarrotado, os meninos passam ali voando com essas câmeras na mão deles, viram uma arma. E aí dá um close no cidadão, bem ali naquela direção, o cidadão olhando o celular. E o pastor Jorge pregando, suando aqui, pregando a palavra de Deus. Olha que coisa terrível, queridos, que coisa terrível. Você chega para oferecer algo, como eu disse aqui, sabe o que é um culto? No culto a gente oferece? Oferece o quê? Vamos pesquisar sobre o que é culto, acho que vale a pena. E eu quero terminar essa parte aqui falando dessa alegria de vir cultuar a Deus, trazendo uma observação para todos nós. Cuidado com aquele tipo de amizade que não te incentive para a igreja. Na passagem de ano nós tivemos culto o dia todo. Então não tinha desculpa para não vir em algum culto no último dia do ano. Mas eu me encontrei com algumas pessoas no domingo. E apesar de ter insistido para vir na segunda-feira, ontem encontrei com as criaturas que vivem procurando a gente para o atendimento fast food, né? E aí eu disse, você não veio no culto da passagem de ano, fulana? Aconteceu algum problema? Eu senti sua falta. E aí a fulana, não deu, pastora. Eu estava na casa de mamãe, e aí as minhas cunhadas falaram assim, não vai não. Quarta-feira amanhã tem culto da Vitória, quarta-feira tem culto da família. Querido, muito cuidado com esse tipo de pessoa. Uma pessoa que fala para você, olha, não precisa ir no culto hoje não. Amanhã tem culto, na igreja todo dia tem culto. Toma muito cuidado com esse tipo de pessoa. Porque isso não é um bom conselho. E se não é um bom conselho, não partiu de uma boa pessoa. Então você toma muito cuidado com isso. Eu sou da opinião que a gente tem que incentivar a pessoa a ir para a igreja. Fulano, mas eu vou servir agora o pão de queijo com o café. Mas eu tenho que ir na igreja, não tem mais pão de queijo e acabou o café. Vai para a igreja. Isso é o correto. Então toma muito cuidado. Afinal de contas, né? Por quê? Porque eu preciso ir hoje. Amanhã tem, depois da manhã tem. Isso está diferente do que nós estamos compartilhando aqui, amém? Eu quero que você veja comigo no Salmo 84, verso 4, o mesmo salmista, olha o que ele diz sobre essa alegria em Deus, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar no átrio, a alegria de estar no altar, a alegria de estar simplesmente cultuando. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Vamos ler juntos? Enche o pulmão aí de ar. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. De novo, bem-aventurados. Olha que coisa linda, amados. Você quer a bem-aventurança? Então, pelo amor de Deus, finca o seu pé na casa de Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa que se diz crente, que tem uma experiência com Deus, e ela não vem à igreja. Ela vem na igreja uma vez no culto de Santa Ceia, ela vem uma vez por semana, uma vez por mês. Amados, isso é muito difícil, para mim é difícil de entender. Mas um dia desse alguém me perguntou assim, eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. Mas nesse dia, teve algo diferente. A pessoa olhando nos meus olhos, ela disse assim, pôs a mão na cintura e ela disse assim, olhando nos meus olhos, a senhora precisa mesmo de igreja, né, pastora? Aí a minha ficha caiu. Os meus olhos encheram de lágrima e eu disse para aquela pessoa, é verdade. A igreja é só para quem precisa. Quem não vem na igreja não precisa. Não tem pecado, não tem erro, não tem necessidade, não é alguém ferido, não é alguém que está ferindo, não é alguém normal como eu, não é alguém pecador como eu, não é alguém falho como eu. E eu chorava e aquela pessoa ficou assustada e ela disse, pastora, eu te ofendi, me perdoe. Eu disse para ela, não, querida, você só me deu um start.
um start que me levou a algo mais profundo do que eu já tinha ido. Mas você não me ofendeu, pelo contrário. Eu só estou chorando porque eu estou me vendo. Eu estou me enxergando, e um dos melhores momentos na vida de um ser humano é quando ele se vê, quando ele se enxerga, sem máscara. E eu disse para ela, é isso aí. A igreja é para um pecador, falho, necessitado, como eu. Eu tenho tanta falha, tanto pecado e tanta necessidade, que eu precisaria estar aqui todos os dias. É isso. E é isso que o salmista está nos dizendo. Põe para nós o verso 10 aí, queridão, por favor, 84:10. Isso num salmo só. Olha quantas declarações. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Essa é a declaração do homem segundo o coração de Deus, que vivia tanto na presença de Deus e que pecou tão feio. Imagine eu e você. Então, olha o que diz o Salmo 23:10. Volta aí um pouquinho, queridão. Salmo 23:10. E nós já vamos passar para uma outra prática que o Senhor nos recomenda, alegria. Salmo 23:10. Dá para colocar? Ou então você abre a sua Bíblia e volta aí um pouquinho. Mas é bom quando a gente está junto aqui no telão. Salmo 23:10 diz assim: certamente que a bondade, 23:10, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma outra prática que o Senhor nos ensina, que o Senhor almeja, espera, recomenda, e Ele quer que façamos com alegria. 2 Coríntios 9:7. É contribuir na casa de Deus. Já que nós viemos à casa de Deus, nós estamos entendendo o que é cultuar a Deus. Então chega aquela parte que nós podemos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E aí, será que nós podemos fazer isso de qualquer maneira? É uma outra prática que o Senhor requer de nós, essa estabilidade nele, alegria nele. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Fala isso alegre. Deus ama quem dá com alegria. Eu estou dando, pastor, o importante é eu ser uma pessoa doadora. Querido, guarde isso para você. Se você não faz isso com entendimento, com discernimento e com essa estabilidade em Deus, alegria, é preferível não dar. Porque o Senhor ama quem dá com alegria. Sem esse ingrediente, para Deus, não faz sentido. Então, guarde isso. Então, como que nós fazemos isso? Só quando eu quero, só quando eu posso. Só quando está sobrando, só quando eu preciso fazer uma barganha com Deus. Senhor, eu estou depositando aqui uma oferta de R$10, porque eu realmente estou precisando de uns R$100. Então, se eu der 10, quem sabe o Senhor vai me dar 10 vezes mais. Olha a barganha com Deus, como se Deus não entendesse nada disso. Eu faço isso com tristeza, eu faço isso obrigado, eu faço para ter um retorno, um reconhecimento, uma recompensa. Amados, um dia eu atendi uma moça, e foi muito complicada a trajetória dessa moça. Ela entrou na igreja, ela se converteu, se batizou, casou, teve filhos, e aí começou a fazer uma campanha. Ela queria uma casa perto da igreja, porque ela queria botar os filhos na escola, ela queria vir na igreja, e de repente a criatura mudou e sumiu. Sabe, casou, mudou e não te convidou, mais ou menos assim. Eu fui atrás dela: fulana, eu te ajudei na campanha de você comprar uma casa que Deus te deu, esse apartamentaço, e você nem na igreja está. Estou vendo suas crianças na escola, mas você e o seu marido não. Esse caminho de vocês aí é um caminho perigoso. Ah, pastor, eu estou chateada com algumas coisas na igreja. Eu disse para ela: então vou te dar um conselho, que é o conselho do meu pastor. Você se chateou na igreja, para de tomar Coca-Cola, para de comer pão de queijo,
para de almoçar? Por que para de ir na igreja? E eu sempre digo isso. Quem sai da igreja por causa de alguém, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Isso é um fato. Eu disse para ela, isso é um caminho complicado. Passaram-se alguns meses e ela chega no meu gabinete em prantos. O marido tinha uma amante, o marido saiu de casa. E aí ela disse, eu estou numa situação financeira muito complicada, pastora. O que a igreja pode me ajudar? E eu disse para ela, você precisaria do que exatamente? Eu precisaria de pelo menos tantos R$1.000. Eu disse para ela, a igreja poderia me dar, porque afinal de contas, eu passei 4 anos aqui na igreja dizimando e ofertando. Nesse momento veio aquela vontade de esfregar a carinha da pessoa no muro chapiscado. E eu disse para ela, você dizimou e ofertou, ou você depositou numa instituição financeira e agora você quer sacar? Eu acho que você não entendeu. Aí eu disse para ela, você nunca entendeu o que é cultuar a Deus. Você nunca entendeu o que é adorar a Deus com dízimos e ofertas. Você nunca entendeu. Apesar de ter vivido 4 anos conosco, você não entendeu. Olha que coisa terrível. E isso nos ensina algo, amados. E para terminarmos, eu gostaria de chamar o Daniel Sobral para estar aqui na frente. O Senhor também nos pede uma outra prática com alegria, servir a Ele. Já que eu entendi que eu preciso estar na casa dEle, porque não existe lugar melhor, amados. Não existe. Eu falo para vocês de coração. Eu já estive em muitos lugares lindos, que eu olhei à volta e eu pensei, isso é o paraíso, é a perfeição. Mas não existe lugar melhor do que a casa de Deus, a igreja, a presença de Deus. Aqui nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos. Isso muda a nossa vida, muda o nosso norte, a nossa história. Então nós já aprendemos que o melhor é estar na casa de Deus. Nós já aprendemos que quando nós vamos participar neste culto, com as nossas contribuições, dízimos e ofertas num ato de adoração, isso precisa ser com alegria. Então vamos falar de servir na casa de Deus? Precisa ser com alegria? Precisa. Vamos ver de novo o que o salmista nos ensina. Salmo 100, verso 2. Salmo de número 100, verso 2, o salmista diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Basta servir, queridos? Não. Servir, qualquer um serve. Qualquer pessoa, se ele tem um talento, se ele domina uma arte, se ele tem uma tendência para algum trabalho, ele faz aquilo bem, porque ele está na área dele. Mas para o Senhor não basta servir ou praticar um serviço na casa dele. Não pode faltar o ingrediente chamado alegria. Então, servir ao Senhor com alegria. Tem gente que serve de qualquer jeito. Tem gente que serve para ser visto, para ser reconhecido, para ser recompensado, para ser elogiado. Tem gente que serve por qualquer motivo. Mas para o Senhor nós temos que servir com alegria. Para o Senhor não basta servir, tem que servir com alegria. Mas não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Então não basta simplesmente servir. Mas eu chego mais cedo, eu arrumo os bancos, eu confiro os envelopes, eu pego os boletins, eu estou ali na porta cumprimentando. Por que você faz isso? E como você faz isso? Se você não faz isso com alegria, então não faça. É melhor não fazer, porque qualquer pessoa, e eu louvo a Deus, porque eu e o pastor Daniel somos muito respeitados aqui nessa igreja, durante toda a nossa vida sempre fomos, não é agora porque amadurecemos, não. Nós éramos crianças, adolescentes, trabalhávamos com os adolescentes e nós já tínhamos respeito de pessoas que podiam ser os nossos pais, e até hoje é assim.
Então, se eu chegar para qualquer pessoa, não interessa a patente da pessoa, e eu pedir, fulano, pega isso aqui para mim, mas a pessoa sai igual um raio e pega. Então, a questão não é fazer, porque até pelo respeito que nós temos, qualquer pessoa pode fazer algo que nós pedimos, qualquer pessoa pode prestar um serviço se nós pedirmos. O que o Senhor está nos ensinando, almejando, recomendando, esperando de nós é que façamos com alegria. Se você tem que servir o Senhor, querido, é melhor que sirva. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Quem não serve para servir, serve para quê? De verdade. Então, se você se presta um serviço, faça isso com alegria. Não faz resmungando, não faz criticando, não faz murmurando, não faz esperando um reconhecimento, mas o pastor não falou o meu nome, o pastor nem se dignou a passar perto de mim. Isso não é servir com alegria, queridos. Porque quando nós servimos com alegria, nós servimos ao Senhor, nós sabemos a quem nós estamos servindo. Se em algum momento da minha vida eu entender que eu estou servindo ao pastor Jorge aqui nessa igreja, em qualquer momento eu vou querer dele reconhecimento e recompensa, porque o ser humano é assim. Se eu estiver fazendo algo para você, em algum momento eu vou querer de você reconhecimento e recompensa. Isso faz parte da natureza humana. E é assim que muitos vivem, querendo um reconhecimento, querendo uma recompensa, um olhar, um gesto, e pode ser que não tenha, pode ser que não aconteça. E aqui nós entendemos claramente um tratamento de Deus na nossa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu me desdobrei tanto e no final das contas eu nem fui lembrada? Então eu sempre penso, opa, eu estou sendo tratada nisso. E se eu estou sendo tratada nisso, é porque eu ainda estou doente nisso. O meu emocional ainda está dependente, ou tem uma dependência forte na minha alma com relação a isso. Então, quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós temos essa convicção absoluta. Eu não estou fazendo para alguém, eu estou fazendo para Deus. E Ele há de me recompensar, porque isso é promessa. Isso é promessa. Dele vem a recompensa. Dele vem a recompensa. Mas você não tenha dúvida disso. É só uma questão de tempo. E esse tempo não é meu e não é seu. Ele é de Deus. A recompensa virá. Ela virá. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E para nós orarmos, eu quero dizer que eu sempre gosto de falar isso quando nós falamos sobre esse serviço com alegria. É uma frase, ela diz tudo. Quem serve com alegria, contagia os outros. Porque a alegria é contagiante. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou te dar um que é comum a todos nós. A alegria do pastor Jorge. Ela é contagiante. Quantas vezes nós estamos num momento tenso, numa reunião decisiva, uma situação assim, se piscar o olho, pum, explode, pega fogo. Aí ele chega, ou então ele está presente, e ele fala alguma coisa, ele faz um gesto, ele diz algo, e aí todo mundo desmonta. É uma alegria contagiante. Eu estou aqui nessa igreja, vai completar 33 anos, mas o pastor Daniel nasceu aqui. E quando o pastor Jorge chegou para cá, o pastor Daniel era criança. Então ele conhece até um pouco mais do que eu. Sempre foi assim. Em momentos tensos, em momentos difíceis, em momentos que eu já teria me rasgado toda, o pastor Jorge conserva aquela estabilidade. Quantas vezes eu já olhei para ele e pensei, como ele pode ser assim? Como eu gostaria de ser um pouquinho, mas é só um milésimo assim. Isso se chama estabilidade em Deus. Isso se chama equilíbrio em Deus. A certeza absoluta que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente em qualquer momento da nossa vida.
que tudo ao nosso redor pode nos trazer para um campo sombrio de tristeza, desgosto, mas o Senhor, e no Senhor, nós podemos ter uma estabilidade. Nós podemos ter confiança de que algo pode acontecer a qualquer momento, porque Deus está aqui. Amém, queridos? A pessoa que serve com alegria, ela contagia os outros. Mas quem serve, e esse serviço não é com alegria, ele contamina os outros. Quantas vezes nós já chegamos numa frente de uma demanda e estava todo mundo encaminhado. De repente a gente chega, tem um zangado, sempre tem um zangado. Fulano tem que descer de novo. Nosso curso de noivos acontece lá no 4º andar. Tipo assim, a gente está quase chegando no céu, é lá. Quantas vezes nós chegamos lá em cima e esquecemos alguma coisa aqui embaixo? A Ju e o Edinho sabem disso, estão conosco há anos. O pastor Wagner, a Adriana, enfim. E numa dessas eu pedi a alguém, meu Deus, eu esqueci minha chave na porta. Aí o zangado, eu não vou descer. Falei, eu não pedi ninguém para descer. E aí logo em seguida veio alguém e já desceu correndo. Pastora, não precisa descer não, pode deixar que eu vou. Quando eu desci para o 3º andar, o irmão me alcançou aqui no 3º andar. Então ele desceu até a nossa sala, que é lá embaixo, e aí eu voltei. Quando eu voltei, o zangado tinha contaminado uns 3. Estava tudo ok. Quando eu voltei, o zangado estava resmungando com os 3, e tinha uns 3 contaminados. Então, queridos, em nome de Jesus, nós podemos ser melhores. E nesse ano, que é o ano da atitude, vamos assumir um compromisso diante de Deus, que seja onde for, como for, quando for, nós vamos nos alegrar em Deus. Não interessa se o mundo conspira contra nós, nós vamos nos alegrar em Deus. E é isso que Deus nos disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O Salmo de número 16, novamente, o salmista Davi, ele diz assim, Salmo 16, 11: aonde eu posso encontrar essa alegria toda, pastora? Se o mundo conspira contra mim, se eu estou amargando uma depressão. Hoje eu conversei com uma mulher, ela me ligou, a filha me ligou, a mãe estava dentro do quarto com uma faca, e graças a Deus essa mulher me atendeu, agora no final da tarde. E eu disse para ela, querida, você precisa se alegrar em Deus, Ele é nossa estabilidade. Ela disse, pastora, aonde que eu vou arrumar uma alegria? Você não está entendendo, eu choro 24 horas, eu acordo chorando, eu durmo chorando, aliás, eu não durmo. Ela brava do outro lado. Então eu disse para ela, tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Aonde está a plenitude de alegria? Na presença de Deus. Na presença de Deus. Não existe outra coisa que nos dê uma alegria eterna, uma alegria verdadeira, é a presença de Deus. Se a nossa atitude for essa, uma atitude de comprometimento diante de Deus, seja qual for a situação, nós nos alegraremos em Deus. E não se esqueça, algumas práticas que o Senhor requer de nós, espera de nós, nos ensina essas práticas com esse ingrediente essencial, alegria. Se você vem para a igreja de qualquer jeito, não venha. Se você vem para criticar, questionar, conversar, olhar no celular, não venha. Se você está contribuindo com tristeza, com constrangimento, com críticas, não faça isso. É melhor você não contribuir. Se você está servindo por qualquer motivo e no seu coração não existe uma alegria, uma convicção por que e para quem você está fazendo, não faça. Porque essas práticas o Senhor realmente quer que façamos com alegria. Nós podemos orar, queridos. Se essa palavra foi com você, fique de pé no seu lugar. Ela foi comigo. Essa palavra é sempre comigo. Eu faço essa oração todos os dias ao Senhor.
Senhor, eu quero te amar com alegria. Eu quero te servir com alegria. Eu quero caminhar contigo com alegria. Ainda que a minha alma esteja despedaçada, ainda que o mundo conspire contra mim, ainda que tudo diante dos meus olhos esteja ruim, eu preciso de estar em equilíbrio com o Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso encontrar a minha estabilidade no Senhor. Só o Senhor pode me dar isso. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite com esse fruto preciosíssimo, alegria, alegria, alegria. Feche os seus olhos, querido. E se você precisa disso na sua vida, vem aqui na frente. Vem aqui no altar. Tudo passa por esse altar. Então vem aqui e clame a Deus. Fala: Senhor, eu preciso dessa alegria. Eu preciso dessa estabilidade. Eu preciso desse equilíbrio. Eu não posso ficar dependendo dos outros, de alguém, de uma circunstância para eu estar bem. Eu preciso depender do Senhor. Eu quero esperar no Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer isso. A sua atitude vai definir todo o seu ano de 2019. Então tenha uma atitude com Deus nessa noite. Eu não estou te perguntando se você está feliz, se você está bem. Eu estou te convidando a vir aqui no altar e clamar a Deus por essa atitude de estabilidade em Deus, de equilíbrio em Deus, de propósito com Deus. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, buscar do Senhor o fruto do Espírito Santo. E um desses fruto do Espírito Santo é alegria. Alegria. Oh Deus, quero me alegrar em ti, Jesus. Me ensina. Se quero me alegrar em ti, eu quero me alegrar em ti. Eu quero me alegrar em ti, Jesus, Jesus. Quero me alegrar em ti. Tu és a minha alegria, Jesus, Jesus. Se quero me alegrar em ti. Se eu quero me alegrar em ti, Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos e clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus que encha o seu coração de paz, de alegria, que o Senhor te deu uma estabilidade para enfrentar o ano de 2019. Tu és minha alegria. Oh Deus, Enche os nossos oh corações. meu Deus, Tu nós és clamamos minha ao Senhor nessa alegria. noite. Enche-nos com a tua graça, Senhor, com a tua alegria. Faça-nos transbordar da tua paz. Em nome de Jesus, meu Deus. Nessa geração tão depressiva, tão deprimida, tão solitária. Nessa geração onde as pessoas entendem que se cortarem é a solução dos problemas, se matarem é o fim da dor. Em nome de Jesus nós te pedimos, enche-nos com a tua alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Nós estamos te clamando aqui nesse segundo dia do ano de 2019. Enche-nos, ó Deus, da tua alegria que nos sustenta, que nos fortalece, que nos equilibra. Em nome de Jesus, Pai.
Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Levante a sua mão, querido. Mesmo você que permaneceu no seu lugar, levante as suas mãos, feche os seus olhos e clame a Deus. Fala: Senhor, me sustenta, me fortalece. Enche o meu coração da tua alegria, a alegria do Senhor que me fortalece, a alegria do Senhor que me sustenta, a alegria do Senhor que me equilibra, que me apruma, que me norteia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a estar na tua presença com alegria. Nos ajude, ó Deus, a servir ao Senhor com alegria. Nos ajude naquilo que precisamos com a tua alegria. Em nome de Jesus, Pai. Se existe alguém aqui nessa noite com o coração ferido, ó Deus, por uma culpa, um pecado, um fracasso, uma traição, uma decepção, uma escolha errada, em nome de Jesus, traga o bálsamo do Senhor sobre esse coração. Traga o bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que nós teremos um ano para festejar, um ano para nos alegrarmos na Tua presença, um ano de conquistas, um ano de realizações, um ano de colheitas fartas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós liberamos sobre a vida do teu povo aqui nessa noite a tua palavra, a tua bênção que enriquece e não acrescenta tristeza, a tua bênção que enriquece e não acrescenta tristeza, a tua bênção que enriquece e não acrescenta nenhuma tristeza. Nós liberamos sobre este povo aqui a tua bênção, Senhor, porque o Senhor é o dono da bênção. Em nome de Jesus, ó Deus, sopra sobre nós o fôlego da vida do Senhor, uma vida farta, uma vida abundante. Em nome de Jesus, ó Deus, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor e nós declaramos da maneira mais humilde: nós precisamos do Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença, da tua graça. Eu preciso da tua casa. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do pastoreio do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não tenho outro Deus além de ti. Eu não tenho outro Deus além de ti. A quem iremos nós, ó Deus, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? A quem iremos nós? A quem iremos nós? A quem iremos nós, Jesus? Jesus, Jesus, a quem iremos nós? Nós começamos esse ano de 2019 confessando isso, que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Nós declaramos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, querido? Diga para alguém aí do seu lado: se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Volte para o seu lugar cantando esse trecho, Yeshua. Pastor Daniel.